Boa noite a todas e a todas. Estamos começando mais um Giro da Semana. Eu, Antônio Vieira, e o Diogo Bittencourt, que vai aqui fazer os devidos comentários para nós. Pois bem, o que nós temos agora essa semana? Uma semana trepidante, e nós temos a questão do conflito dentro do Planalto, a questão do Guedes se estranhando com o Bolsonaro, onde o Guedes aí está tomando, no popular, uma bola nas costas. E segundo as palavras do Guedes, que ele diz que ele tomou um carrinho do Bolsonaro. E segundo ele, ainda bem que foi fora da área. Pois bem, o que é isso na verdade? O jogo vai dar uma comentada para nós. É a questão da Renda Brasil, né? E o Guedes quer tirar, segundo o Bolsonaro, dos paupérrimos para dar para os pobres. Isto é, ele não quer tirar do andar de cima. Então, esse é o conflito que está tendo dentro do governo. E aí, Diogo, como é que está essa questão do conflito aí? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa nossa live. Né? Mais uma semana turbulenta no nosso país, né? Mais uma semana de desgoverno em todas as áreas. Mas, né, dando sequência no que tu vinha falando, né? Para mim, eu tenho bem claro, Antônio, que é mais uma jogada de cena desse governo, né? Mais uma jogadinha ensaiada de um governo que não sabe para onde vai, não sabe o que precisa fazer, né, para tirar o país dessa crise, e joga mais um jogo de cena, né? Claro, a pauta ultraliberal, né, desse governo, capitaneada principalmente pelo Guedes, mas que tem toda a chancela de Bolsonaro, ela foi muito exagerada do ponto de vista até para, né, a cabeça do Bolsonaro. Né? A proposta do Guedes era essa, era acabar com a farmácia popular, acabar com a bônus salarial, acabar com o salário família e aí reorganizar, né, essa nova Renda Brasil, que nada mais é do que o Bolsa Família, né, dos nossos governos. Bolsonaro, né, viu que estava entrando numa fria assim, com muita força, e puxou o freio de mão. Mas assim, não tenha dúvida, Antônio, este governo não irá tirar dos ricos, não irá tirar das grandes fortunas para reorganizar o Renda Brasil. Né? Com certeza a gente vai ver aí a junção de programas como o seguro-defeso, como o abono salarial, como o salário família, ser, né, incorporado a essa nova proposta do governo Bolsonaro, e eles vão criar um estardalhaço para dizer que houve, né, um avanço do Bolsa Família, um crescimento do programa e tal. Mas não caiamos nessa historinha para boi dormir. Né? Será tirado sim dos pobres para repassar novamente aos pobres. Vai ser mais um jogo de cena, não tenhamos dúvidas disso. Né? Bolsonaro tenta jogar para a galera, né? E ao mesmo tempo acaba fritando, né, o Guedes, mas assim, são irmãos, né? Jogam o mesmo jogo, né? Poucos se desentendem e tal, mas foi essa agenda, né, que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, né? E de repente é uma das poucas agendas que ainda lhe seguram no poder. Né? A gente não sabe aí como Deus mercado, né, que organiza este governo e que tenta colocar os seus interesses acima de tudo, responderá se caso Bolsonaro entre em pé de guerra de fato com Guedes. Mas não tenhamos dúvida nenhuma, né? O Renda Brasil nada mais vai ser do que exterminar alguns projetos, alguns programas, né, e dar uma vitaminadazinha aí no Renda Brasil, mas não vai ser mais nada além disso. Uma questão assim para complementar o que tu estás falando, que é o seguinte: o Bolsa Família, ele começou em 2009, né? Não, Bolsa Família não. Estou trocando aqui, o Minha Casa Minha Vida. Mas Minha Casa Minha Vida. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele é interessante, que é o seguinte: ele começou em 2009, né? E num período de 10 anos, jogo, ele beneficiou em torno de 4.300.000 pessoas, em 10 anos. Um número significativo. Mesmo com isto,
ainda nós temos hoje em torno de 8 milhões, que é o déficit habitacional. Pois bem, isso aqui foi um programa extremamente complexo, assim, e ele foi distribuído pelo o país onde tinha os maiores déficits habitacionais. Pois bem, só que o atual programa, que na verdade está apenas trocando de nome, e nesse trocar de nome não tem nenhuma estratégia de ponta, não tem nenhuma meta. Isto é, nós vamos atingir no primeiro ano tanto, no segundo ano tanto. Não, eles, na verdade, eles apenas criaram um nome. E, na verdade, não foi um nome, foi um plágio, na verdade, né? Eles pegaram o nome, trocaram algumas palavras. Tá lembrada quando aquele aluno que não faz trabalho em sala de aula, e ele pega para o cara assim, pá, me empresta teu trabalho aí que eu vou fazer igual a ele. E aí o outro aluno lá, o CDF, né, ele diz o seguinte, tá, mas não faz igual, muda alguma coisa, né? Não, não, pode deixar que eu mudo. Aí ele mudou o título, né? Muda a forma da letra. Aqui. Exato, mudou a forma da letra, né? E mudou o título. O título original era o Minha Casa Minha Vida, e esse é o Casa Verde e Amarelo. Olha que loucura, né? Inteligente eles, né? Então, esta é a complexidade. E agora a questão, assim, entrando no Bolsa Família também, que tá nessa questão, assim, ó, que é o seguinte, o Bolsa Família, que é a questão do Renda Brasil, que foi a grande polêmica aí, na semana que eles estão trocando o nome, né? Só que tem uma questão, né? Nos governos Lula, foi beneficiado 40 milhões de famílias, que foram beneficiados nesse montante, né? E agora eles querem transformar, na verdade, o auxílio emergencial no Renda Brasil. E aí o valor seria aí, tu me corrija aí, depois de 300 ou 250, né? E essa semana, vendo uma live aí da Tereza Campelo, ela dizendo o seguinte, não, se eles fizerem o Renda Brasil acima do valor do Bolsa Família, na verdade estão apenas fazendo uma correção, que o Bolsa Família está sem reajuste desde o governo Temer. Não está apenas fazendo um reajuste do Bolsa Família. E também o Bolsa Família, o Renda Brasil, eles não têm estratégia nenhuma. Eles também estão criando um nome, né? Eles trocaram o título do programa. O programa é o mesmo e vão trocar apenas o título. Dá uma comentada sobre isso, porque o Guedes, e aí que teve o imbróglio todo, o Guedes, ele quer tirar da farmácia popular. E a farmácia popular, Diogo, beneficia 20 milhões de pessoas em todo o país. 20 milhões. E aí? Não, ele não quer só tirar da farmácia popular. Ele quer acabar com a farmácia popular, ele quer acabar com a bônus salarial para aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né, que é um salário por ano, quer acabar com o salário família, quer acabar, por exemplo, com o seguro defeso dos pescadores e das pescadoras, né, naquele período que não podem atuar, né, na pesca, e ele quer juntar tudo no Renda Brasil. E por isso que é a demagogia, e por isso que a gente está dizendo que vai tirar dos pobres para dar para os pobres. Né? Essa demagogia quer dizer que vai ser maior, o Renda Brasil vai ser maior. Claro, tu imagina, todo mundo que recebe o seguro defeso da pesca, por exemplo, ele vai passar para dentro do Renda Brasil. Todo mundo que recebe ali o salário família vai passar para dentro, né, para dentro do Renda Brasil. Claro, aí tu vai sair de 13, 14 milhões que tem agora recebendo para 18, 19, 20 milhões. Mas não é que tu está gerando coisa nova, que tu está abrangendo mais pessoas que precisam, não. Só está juntando pessoas que já recebem outros benefícios no mesmo programa. Isso aí é trapaça. Não, o Renda Brasil vai aumentar, o Bolsa Família não vai aumentar nada. Né? E a gente tem que lembrar, por exemplo, que desde o golpe da presidenta Dilma, onde Temer assumiu, até agora saíram do programa, foram desligados do Bolsa Família quase 2 milhões de famílias. 2 milhões de famílias. Né? Então, essa é a grande demagogia.
né? E não é assim, não venham com essa conversa aqui, Antônio, porque a gente conhece muito, a minha esposa é assistente social, né? E já trabalhou bastante nas redes, né? Em toda a rede de assistência aqui do município de Canoas, por exemplo, e ela tem relatos chocantes de pessoas que precisam muito, mas muito, que estão ali abaixo da linha da pobreza, que os filhos estão matriculados na rede pública, tá tudo ok, e simplesmente foram desligadas do Bolsa Família sem nenhum tipo de justificativa. E já estão há 6 meses desligadas e nada. Né? Então, assim, é um governo que foi lá de forma aleatória, precisava poupar gastos, e de forma aleatória ia lá no sistema e desligava 100, 200, 300 mil famílias numa tocada só e criava qualquer justificativa para dizer que não estavam mais ligadas. Então, este é o governo Bolsonaro, que já começou com essa política no governo Temer. Sobre a questão do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, como tu bem disse, né? Quando houve ali, durante o governo do ex-presidente Barack Obama, aquela crise americana que acabou virando global, né, da bolha imobiliária americana, que o presidente Lula, na época, né, lançou o Minha Casa Minha Vida, e como tu disse, lançou o programa e botou uma meta quando lançou o programa. Olha, é um programa que nós vamos lançar, que estamos lançando, que vai construir 1 milhão de moradias populares. 1 milhão, isso era uma meta. E claro, o programa foi um grande sucesso e fez mais de 4 milhões de moradias populares. Né? O maior programa habitacional da história do Brasil. Né? Mas é como tu bem disse, tinha meta. O Lula lançou com meta de 1 milhão, depois relançou com mais 1 milhão, a Dilma lançou com mais 2 milhões de unidades, e assim foi indo. Né? O governo Bolsonaro, é que tu me disse, ele só tirou o nome, Antônio, e criou uma logo quase igual, usando também as mesmas cores da logo, só mudando pequenas imagens dentro do jogo da imagem. Criou ali umas regras que também são muito parecidas, faixa 1, faixa 2, faixa 3. O que mudou foi questão de valor. A faixa 1 era até R$2.000, agora a faixa 1 vai ser até 1.800. São muito pequenas mudanças. O programa em si, a regra, é praticamente a mesma. Só que a grande diferença, ela se dá no seguinte: não tem meta. Primeiro, não tem meta de quantas unidades habitacionais o governo quer fazer. 2, quanto o governo vai desembolsar para isso? Qual o valor que o governo federal vai desembolsar dos cofres do orçamento para o programa? Não disse. Né? Então é um governo da fake news, Antônio. É um governo que só joga para a galera. Vai lá, anuncia um grande programa habitacional, cria uma baita de uma notícia, faz isso render por semanas nas redes e na imprensa, e na vida real, Antônio, não diz de onde é que vai tirar o dinheiro e não diz quantas casas vai fazer. Quanto de dinheiro vai ter na Caixa Econômica Federal para o povo ir lá financiar o seu imóvel? Né? Pode ser o melhor programa do mundo no papel, mas se não botar dinheiro no programa, não adianta. Né? Então, esse é o governo Bolsonaro, quase iniciando as eleições, né? Para tentar que o bolsonarismo tenha algum tipo de influência nas eleições agora de novembro. O Bolsonaro lança esse monte de projeto que não vai para lugar nenhum, que não vai beneficiar ninguém. Renda Brasil não vai beneficiar ninguém além dos que já beneficia. Ao contrário, muitos vão acabar perdendo seu benefício para reformar o tal Renda Brasil. E o Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. Né? Hoje, na Folha de São Paulo, tu pega aí, o governo Bolsonaro vai tá montando uma estratégia de agendas de inauguração de que todas as obras são obras do governo Lula e do governo Dilma, que a maior parte delas faltava pouca para ser constituída quando tomamos o golpe, e agora foi finalizado. Então esse é o governo Bolsonaro, é um governo que veio do nada e que continua sendo nada e não vai levar o Brasil para lugar nenhum, a não ser precipício que está nos colocando. Verdade. O camarada Índio aí tá dando uma boa noite aí para nós aí, né? Incompetente se aproveita, o governo Bolsonaro, né? Incompetente que se aproveita de uma pandemia para arrebentar mais ainda com o povo. Verdade, Índio.
Além disso, olha o escândalo agora, um escândalo dos escândalos. O Bolsonaro ele vai criar agora, já está criando, um roteiro de agendas para inaugurar obras. Só que as obras do Lula e da Dilma que ele vai inaugurar, ele está criando um roteiro, começando pelo Nordeste, né, para poder inaugurar obras do Lula e da Dilma. Isto é, ele não tem nenhuma obra que possa beneficiar o povo, que ele possa dizer que tem autoria dele. Voltando à metáfora do aluno vagabundo, né? Ele não fez nenhum trabalho. Ele não fez nenhum trabalho sozinho. Os trabalhos em grupo que ele fez, ele só colocou o nome, tá? Ele não deu nenhuma contribuição. Não fez absolutamente nada. E agora ele está saindo para inaugurar as obras do governo Lula e Dilma. Pois bem, Jogo, emendando com isso aqui que o Bolsonaro está fazendo, vamos comentar também a questão da omissão da mídia, né? Nós temos uma omissão na grande mídia que é algo extraordinário. Nos tempos do Lula e da Dilma, no final do governo Lula, o PIB do Brasil crescia lá em torno de 1,5%. E no Jornal Nacional eles debochavam, eles diziam, olha o PIBinho que cresceu. Agora nós temos o PIB negativo. E não se fala mais nisso. Eles estão simplesmente levando o Bolsonaro assim, deixa. O próprio Fernando Henrique, essa semana, deu uma declaração e onde ele disse que não, o Bolsonaro não é ameaça nenhuma para a democracia. Tá, nós temos que tirar tudo, mas não é o fim do mundo. Dá uma comentada sobre esta omissão que a mídia faz. E aí, Diogo, usando uma metáfora também, sabe o que parece o Bolsonaro e a mídia? Parece duas crianças brincando de guerrinha com arminha de água. É isso que parece a briga dos dois, tirando a aguinha um no outro lá. Dá uma comentada. Não, é isso, Antônio. Em síntese, é isso mesmo, né? Uma briguinha que parece ser de faz de conta, né? Faz de conta. Porque Bolsonaro é fruto dessa mídia, dessa imprensa golpista. Ele é fruto disso, ele é fruto de muitas coisas, mas a imprensa tem um papel fundamental na eleição, né, e da ascensão aí do fascismo no nosso país. Né? Ela tenta, às vezes, fazer alguma coisa e tal, principalmente quando ela tem os seus interesses, né, atingidos, quando ela é atacada diretamente pelo governo, mas ela adora passar pano em várias situações, né? Principalmente porque é um governo que defende a pauta econômica da grande imprensa brasileira, né? Essa grande imprensa que adora quando ele fala em fazer a reforma tributária, e quando ele diz que vai fazer a reforma tributária, não é para tributar, né, as grandes fortunas, não é para tributar os mais ricos. É por isso que a imprensa e a mídia ficam do lado. Né? Quando retiraram os nossos direitos trabalhistas com a reforma trabalhista, quando retiraram nossos direitos previdenciários com a reforma da Previdência, quando aprovaram a PEC da morte, que congelou por 20 anos gastos públicos, né, os investimentos públicos, por exemplo, em educação e saúde no nosso país. Então, a imprensa golpista, a mídia golpista no nosso país, ela fica em cima do muro, porque ela não sabe se ela vai demais ou se ela fica recuada. Né? Porque ela adora a pauta econômica de Guedes. Ela adora quando o Guedes vai lá e diz que vai tirar dos pobres para dar para os miseráveis. É isso, ela adora essa situação. O que essa imprensa não quer é que os, né, não só a imprensa que a gente diz, mas assim os donos do dinheiro, né, o establishment brasileiro, né, não quer que se tire, né, dos que mais têm, né, das mordomias dos que mais têm. É por isso que vai, infelizmente, fica nesse morde e assopra, né? E a gente vê a complacência aí da maior parte da mídia brasileira com esse fascista no poder, né? E que vão acabar provando do seu próprio veneno, né? Pois é, tem uma questão aí tem uma questão também assim, ó, ligada ao Bolsonaro também, que causou assim uma certa
uma certa perplexidade, que é a questão que teve uma pesquisa aí que ele acabou aumentando o seu percentual, né? Seu percentual de aprovação. Pois bem, nessa semana fizeram uma pesquisa para presidente, né? Tá? E nós estamos tão atropelados nesse processo que a gente pouco vê pesquisa para prefeito, porque o ano é eleição para prefeito, né? E tu já vê eleições para presidente, né? De tão atropelado que está o processo. Pois bem, o que está de surpreendente na pesquisa? O Bolsonaro, ele está lá em cima, se as eleições fossem hoje, né? Em torno de 41%. E na penúltima pesquisa, o Moro aparecia em segundo lugar. E agora, nessa pesquisa, ele foi ultrapassado pelo Haddad. Mas só que o Haddad aparece com 14%. 14%. E é, no mínimo, irreal, mas são os dados, até porque a fonte ela é confiável, não é? Quem fez a pesquisa em parceria lá com o Instituto foi o site Revista Fórum. Fez a pesquisa lá, né? Só que essa pesquisa eles fazem por telefone, né? Então talvez tenha uma margem de erro muito grande. Mas, enfim, bota a popularidade lá em cima, né? Outros institutos, como... Vou ler aqui o organizador lá do Vox Populi, né? O Vox Populi disse que isto é praticamente uma bolha, essa popularidade dele. Essa popularidade dele, na verdade, ela não se sustenta, ela é muito frágil. E aí a comparação que se dá é o seguinte, né? Tanto o Lula no primeiro, no segundo, o Lula quando foi para a reeleição, depois quando foi para reeleger a Dilma, o Lula sai do governo em 2010 com uma aprovação de 87%. E a Dilma vai para a eleição e não vence no primeiro turno. E dá para ver que o número do Lula, estava lá em cima, né? Então, não isso só digo que é uma bolha, como é um teto também, né, Antônio? Um teto também, correto. Mas o Diogo já dá uma comentada sobre isso. Já dá uma comentada sobre isso. Não, mas é perfeito, porque eu acho que são vários elementos, né? Eu, particularmente, apesar da gente, no primeiro momento, ter um impacto negativo com essas informações, mas se a gente começar, digamos assim, botar a bola no chão, né, e começar a avaliar, né, os porquês disso tudo, a gente começa também a entender, né? Primeiro, né, nós estamos no meio de uma pandemia, né, num país onde a pobreza aumenta vertiginosamente. Pobreza, desemprego, né, subtrabalho, né, enfim. E tu tá numa situação dificílima, né, aquilo que se diz. Como é que eu posso te dizer? Tu tem, por exemplo, agora com a questão do auxílio emergencial, o próprio Márcio Postman fala isso, né? Esse período, o auxílio emergencial, ele até o momento, até acabar, e que vai acabar nos próximos meses, ele, querendo ou não, é o maior, né? É o maior programa de distribuição de renda da história do nosso país. Né? É fato. Ele vai acabar logo? Vai, infelizmente. Mas ele, enquanto estiver vigente o programa, ele é o maior. Então, tu imagina, né, Antônio? Tu tem aí 46 milhões de brasileiros e brasileiras recebendo o benefício. E não é só R$600, Antônio. Eu acho que vale aqui a gente também observar que ele parte de 600. Mas tem uma grande parte, mas uma grande parte da população que ganha 1.200. Né? Que todas as mães, né, chefes de família, elas recebem dobrado, então é 1.200. Então tu pega, né, uma pessoa que estava ali ganhando um Bolsa Família até o início da pandemia, em torno de R$300, vamos pegar que a média é 197, então vamos pegar R$200 em média do Bolsa Família, e ela agora está ganhando 1.200. Né? Tudo bem que estamos num período de pandemia, uma crise danada e tal, mas, bom, ela está recebendo R$1.200. E se essa pessoa não é casada no papel, o seu companheiro, e o seu companheiro vai lá e se cadastra, ele recebe mais 600. Então, nós temos milhões de famílias recebendo, por exemplo, hoje, daqui a pouco, em torno de quase R$1.800 por mês, e que não tinham renda nenhuma.
Então, por óbvio, né, Antônio, no meio dessa crise toda, e um governo que, querendo ou não, se comunica muito bem nas redes sociais e sabe se comunicar na veia do povo, pô, o cara tá lá, para que eu vou dizer que o presidente atual eu reprovo ele? Não, no momento eu não reprovo. Né? Tô na semana que eu tô indo lá receber o meu recurso, não vou dizer que reprovo o presidente, porque também não podemos dizer que o povo mais pobre é culpado. O povo mais pobre não tem opção. E a gente tem que entender também a lógica. Né? O povo mais pobre desse país, quanto mais instabilidade e quanto pior irem os governos, pior é para ele, Antônio. Né? Então ele precisa torcer para que os governos deem certo. Né? Então, se ele está recebendo ali, é óbvio que ele vai aprovar o governo. Então, tem essa situação, tem. Né? Temos que entender também que essa divisão do campo progressista do nosso país influencia direto, né? Essa disputa, né, do nosso campo entre os partidos de esquerda, os partidos de centro, que não conseguem, né, achar uma pauta, né, de enfrentamento, de unidade contra esse governo. Né? Tu tem também uma lógica de comunicação, né, deste governo que estruturou uma rede de mentiras e uma rede de fake news que funciona, né? Um governo que se comunica com uma velocidade muito forte, além da mídia tradicional, né? Isso pega, como a gente vinha falando aqui a recém, né? Ele criou em uma semana o tal Renda Brasil e o tal Minha Casa Verde e Amarela. Só que não beneficiou ninguém, só que o eleitorado bolsonarista e a rede bolsonarista de desinformação joga isso aí como se fosse um programa que já está funcionando e beneficiando as pessoas. E cria esse clima. Né? Só que, óbvio, com o tempo, com o passar dos meses e dos anos, vai se ver que não se beneficiou ninguém. E aí isso se esvai. Mas, nesse momento, se cria esse espectro de uma agenda positiva por parte do governo. Né? Somado que as pessoas já cansaram, infelizmente, né? Já cansaram de estar em isolamento social, né? A pauta do Covid vem cansando a mente das pessoas, e aí na mente das pessoas, elas têm um presidente que, digamos assim, o discurso entra macio no seu ouvido, que é um presidente que é contra o isolamento. Então, ela nos primeiros meses que vinha favorável ao isolamento, muito focada em se proteger, agora começa a querer, né, sair para a rua e tal, e fazer e voltar ao mínimo de normalidade, e no ouvido dessa pessoa esse discurso, né, calhorda do Bolsonaro, né, do senso comum, entra macio no ouvido das pessoas. E não é à toa que os governadores e os prefeitos, que antes estavam, né, numa faixa boa de ascensão, começam a cair, porque continuam defendendo o isolamento, é eles que continuam trabalhando por regras que apertem o cerco para não propagar mais o vírus. Então, é também um pouco por isso. E, por último, e não menos importante, poderíamos citar mais coisas, mas aí a gente pode debater num outro momento, que, bom, não há um adversário ainda colocado para disputar com o Bolsonaro. Né? Ninguém é candidato ainda. Né? E essa é a vantagem de quem está no poder. Né? Que ele é o único que se coloca e que fala abertamente hoje sobre reeleição em 2022. Né? Então, no momento que começar a surgir de fato candidaturas, bom, aí pode-se também debater diferente. Mas, bom, né? Mas isso não impede que nós não tenhamos atenção, né? Que isso não sirva de alerta, né? Para os democratas desse país, né? Para o campo progressista desse país, ficar em alerta, né? Com esse indivíduo, né? Correto. E dentro deste panorama também, nós tivemos aí essa semana um artigo do Armínio Fraga. Tu tá lembrado do Armínio Fraga? Me corrija aí se eu tô errado. Ele foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique. Foi isso, né? Exato, exatamente. Exato, né? E aí ele vai escrever um artigo que ele vai defender o fim do teto de gastos. Mas só que ele é um liberal. E esse liberal, ele defendeu o teto de gasto, inclusive nos governos Lula e Dilma, ele dizia que o salário mínimo era muito alto para o padrão brasileiro. Para o padrão brasileiro, ele era muito alto. E aí, bom, o Haddad não perdeu a oportunidade, né? Foi lá no Twitter e disse que o teto
subiu no telhado. E está correto, né? O teto subiu no telhado, porque não tem como tu desenvolver um país com o teto de gastos. Não tem. Não tem como tu viver no país onde o governo está só preocupado com os rentistas, está só preocupado com os bancos, e aí não tem nenhum investimento na produção, e é só desemprego. Dá uma comentada sobre isso e junto uma outra questão interessante que tem. Tu viu que o Trump deu outra estocada no Bolsonaro na questão do aço? Na questão do aço, e o Bolsonaro foi pedir arrega e disse, não tem mais aço, não, acabou a palhaçada. Quanto mais o cara se abaixa... Fala. Não, é isso, é a questão que falasse do Armínio, né? Parece brinquedo, mas parece que para essa turma, né, eles estão meio desesperados também, né, Antônio? Porque Bolsonaro e Guedes, querendo ou não, aos poucos, vem fazendo uma antipropaganda do liberalismo, do ultraliberalismo, né? E daqui a pouco, por que um cara liberal como Armínio Fraga vem com esses papinhos para boi dormir agora? Porque, eles querem também salvar a sua agenda, né? Então ele faz essa defesa de aumentar um pouco mais os gastos, porque nós estamos sobre a gestão, né, do ultraliberalismo. Nós estamos, os caras estão aí, é a linha também do próprio Armínio Fraga, mas até ele se tocou que precisa aumentar os investimentos para poder salvar a pele deles, inclusive, que defendem essa agenda econômica. Né? Porque senão, se for só arroxo, né, o povo, eles estão com medo que aconteça o que eu espero que vai acontecer, que lá na Argentina, esse ciclo do ultraliberalismo, né, do Macri, por exemplo, durou apenas 4 anos. E, imediatamente o povo argentino conseguiu enxergar, né, quem defende o trabalhador, quem defende os mais necessitados, e retomou uma agenda mais, né, social, com a vitória do Fernandes e me fugiu o nome agora da vice-presidenta. A Cristina Kirchner, né? Então, só durou 4 anos esse ciclo. Né? O Macri afundou o liberalismo e o ultraliberalismo lá na Argentina. E eles já estão começando a prever que isso provavelmente possa vir a acontecer aqui no Brasil. Então, eu não acredito em nada que uma figura como o Armínio Fraga, como tu bem disseste aí, que tem as opiniões dele, inclusive, sobre como era o salário mínimo, né? E sobre a questão do Trump é isso, né, Antônio? Não existe amigo, né? O Trump agora está exclusivamente preocupado com a sua reeleição, que provavelmente não vai acontecer, né? Os Estados Unidos cada vez mais em pé de guerra, né? A violência tomando proporções gigantescas no país, né? Enfim, ele começa a jogar para a torcida agora, né? E foi-se amizade com o fascistinha aqui do Brasil. Então, Diogo, nós temos uma visita de um bolsominion. Olha que coisa linda. Um bolsominion na nossa live. Adoro bolsominions. Eles são tão engraçados. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Lula ladrão. Ah, que frase. Ai, o Lula é ladrão. Corrupto. Ai, o Lula é corrupto. Petralha. Ai, Petralha. Era o cara, então. Aí não, mas faz aquela mas assim, Antônio, faz aquela perguntinha para ele que o presidente dele não gosta. De repente ele sabe. Qual? Fala aí. Perguntinha. Dos 89 mil reais. Pergunta para ele, de repente ele sabe. Reais. Eu ficaria desconfiado se um louco lá depositasse 89 mil reais na conta da minha patroa. Tem coisa aí nessa parada, hein? Tem coisa nessa parada. Não é assim. Mas são tudo honestos, né? Eu fico são tudo gente boa. São tudo gente boa. Eu fico pensando assim, a NASA devia estudar os bolsominions, cara. A NASA devia... Mas Antônio, assim, eu tenho uma tese assim, muita gente foi levada ao erro em votar no Bolsonaro, mas figuras como esse cidadão, que não vale nem a pena citar o nome aqui, ou depois tu cita se tu quiser, esses são de má fé, Antônio. Essa gente que ainda defende Bolsonaro e essa família miliciana dele, com unhas e dentes, esses ou tem problema neurológico,
ou tem desvio de caráter e de conduta fortíssimo. Não tenho dúvida nenhuma. Olha, a tese que eu tenho é o seguinte: quem votou no Bolsonaro, que não acompanhava lá a questão dos vídeos, quem ele era e tudo mais, foi enganado, eu até entendo, né? Mas passado mais de 2 meses de governo e o cara continuar e o cara continuar defendendo ainda o Bolsonaro, é porque o cara pensa que nem ele. O cara é racista Claro, que nem o Bolsonaro, ele é homofóbico que nem o claro. Se Bolsonaro, ele é identifica, né? machista que nem o Bolsonaro, ele é tudo que o Bolsonaro tem que não presta, ele também é. Não, e de Inclusive repente, botar trabalho. Oi. não é que de repente na cabeça do Pedro, esse que falou agora aí, daqui a pouco na cabeça dele, ele deve ter recebido no WhatsApp ele da família que a Michele Bolsonaro ela deve ser parente do Lula, ou ela deve ter sido, né, treinada pela KGB, ou ela tem alguma orientação cubana, porque a teoria da conspiração na cabeça dos bolsominions, ela tem patamares que nós simples mortais não conseguimos, né, entender. Mas assim, ó, tem uma coisa que nós temos que respeitar, né, cara? Os bolsomínios, eles são responsáveis pelo ganha-pão dos comediantes, né? Os Não tenho comediantes dúvida. ganham a vida com eles, né? Porque o que seriam dos comediantes sem os bolsomínios com as suas teorias extraordinárias, né? Mais 2 comentários agora. Deixamos o bolsomínio para trás, vai que o raio que o parto, infeliz. Tu não vale nada. Então, o próximo agora, o Eduardo, que não é bolsominion aqui, é uma pessoa de bem aqui. Trabalhismo é o caminho. Não, Ciro é o melhor para o Brasil. Peraí, pessoa Fala. de bem não, pessoa de bem são os bolsominions. Eu não quero ser pessoa de bem. Ah, é verdade. Dá, O conceito de pessoa de bem no Brasil hoje, né, não dá, né? No final aqui nós vamos falar de pessoas de bem, tá? Que é o pessoal do Rio de Janeiro lá. Não o povo, né? Só os do bem. Depois nós vamos falar dos do bem aqui. O Eduardo está dizendo: o trabalhismo é o caminho. Ciro é o melhor para o Brasil. Respeitamos a sua opinião, Eduardo. E a Solange aqui responde: Ciro traidor. Respeitamos a sua opinião também. Do Bolsonaro nós respeitamos porque são um bando de idiota, tá? Bolsonaro não. Vocês são respeitados aqui. Então, vamos adiante agora. O que nós temos? Ah, olha aqui. Tá lembrado o que aconteceu terça-feira? Aqui acontece tanta coisa, cara, que a gente tem que ser relembrado, porque... Terça-feira, vou só botar aqui para nós aqui um... Então, esse país virou um show de horror, então, bom, pode ter sido a prisão do Itzel, pode ter sido a prisão dos filhos da Flor de Lis, do pastor Everaldo. Não, mas terça-feira teve algo extraordinário que eu acho que só acontece no Brasil. Não, no Brasil não vamos dizer isso que não é legal. Nos outros países acontece também. Pois bem, terça-feira, teve lá o julgamento, ou o suposto julgamento do Dallagnol, né? Lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Olha que interessante. Bom, Diogo, tu é na área do direito, né? Tu sabe como é que funciona isso. Olha a viagem. Os conselheiros lá se reuniram e disseram: realmente o Dallagnol ele cometeu coisas erradas, né? Realmente. E por maioria eles acharam: não, realmente ele tem que ser punido, tá certo, tem que ser punido. Porque tudo que ele fez aí, o PowerPoint, tá certo. Mas aí um levantou assim: mas eu quero levantar uma questão de ordem aqui. Sim, vai. É que esse caso do Dallagnol já prescreveu. Aí os caras foram lá no calendário, olharam o calendário aqui. Mas é verdade, prescreveu. Vamos ter que arquivar, então. Vamos ter que arquivar, então. Está arquivado o caso do Dallagnol. Dá para acreditar nisso? Dá. No Brasil dá. Dá para acreditar nisso? Dá uma comentada sobre... Já que tu é da área do direito aí, dá uma comentada sobre isso, Diogo. Não, no Brasil dá, né, Antônio? Porque, assim, claro, por mais que a gente tenha algumas avaliações
que ele teve uma vitória, mas que teve gosto de derrota? Por que algumas pessoas fazem essa avaliação hoje, né? Por conta do que tu disse, inclusive, na tua introdução, né? Que uma maioria já constituída dentro do Conselho estava caminhando para uma punição e publicizou, né, os erros que ele cometeu. Mas aí veio a parte, né, digamos assim, técnica, a parte burocrática, que infelizmente acaba tendo que ser respeitada, e o cara foi arquivado. Mas, claro, convenhamos entre nós, né, Antônio? Claro que foi para a pauta agora o julgamento do Dallagnol, exatamente porque já estava prescrito, porque senão não teria entrado na pauta. Né? Se ela ainda estivesse dentro da normalidade e que ele pudesse ter sido punido, ela teria que ter entrado antes. Mas, enfim, né? Mas, assim, ficou uma orientação bem clara que pode ser que nos próximos processos que ele enfrenta, né, nas próximas análises que vão ter que ser analisadas, julgadas, enfim, ele possa vir a ter algum tipo de punição. Mas, de fato, Antônio, a gente brinca, mas é uma palhaçada o nosso judiciário, o nosso Ministério Público. Né? Tá na cara que isso aí só foi avaliado no momento que prescreveu. Né? Isso aí, como eu digo, no Brasil hoje não há coincidências. Não há coincidências. Há jogos de cena. Né? E essa é mais uma das que a gente vem, infelizmente, tendo que engolir no nosso país. Né? Mas esperamos aí que breve as coisas possam voltar minimamente a uma normalidade. Mas é uma vergonha. É mais uma das vergonhas que o Ministério Público passa aí no último período. Mas para fazer justiça, não vai ter. Porque aquilo lá tem um corporativismo, uma proteção entre eles. Isto é, para condenar o Lula, eles criaram uma lei específica, né? Mudaram o direito. Não é nem criar. Inclusive a Rosa Weber, quando foi condenar o ex-ministro Dirceu, ela diz, olha, eu não tenho uma prova cabal, mas a literatura jurídica me permite que eu faça isso. Não era isso que eu tinha que te dizer. Não se criou uma nova lei, porque ainda se existisse alguma lei para isso, para essas arbitrariedades que eles definiram, tudo bem, mas eles interpretaram de uma forma deturpada o que existia, né? Não existe nada escrito em lugar nenhum em relação a isso. A nossa legislação é totalmente diferente. Né? Esse é o grande problema. Eles inventaram um novo processo, um novo direito processual no país. Eles inventaram, né, interpretações. Esse é o principal problema. Inacreditável isso. Mas agora vamos dar uma banda na Cidade Maravilhosa agora. Pois é. Diogo, tu tá lembrado aí do pastor Everaldo? Quem não lembra do pastor Everaldo? Aquele que teve a chance de jogar fazer uma história. Hã? Aquele que teve chance de jogar o Bolsonaro no Rio Jordão e não jogou? Pois é. Vamos resgatar então. O pastor Everaldo foi aquele pastor enviado de Deus e Deus deu uma missão para ele. E a missão seria batizar o Bolsonaro no Rio Jordão, né? No mesmo rio onde o Batista, ele batizou Jesus, né? Olha que loucura, hein? Olha o que Jesus deve estar pensando numa hora dessa. Ele foi lá e batizou o Bolsonaro. Deu o nome do Bolsonaro. Eu te batizo e te dou o nome de Messias. Você vai ser o Messias do Brasil lá. Vai lá no Brasil lá e conserta aquela esculhambação. Pois bem, esse pastor que teve, digamos que esta missão divina, né? Tipo, Deus deu uma soprada no ouvido dele lá. Vai lá e batiza o Bolsonaro porque ele é dos nossos. Ele deve ter um presságio, assim, né? Alguma coisa parecida. Pois bem, o pastor foi preso, Diogo. Foi preso, pastor. Como assim o pastor foi preso?
Não dá para acreditar. Prenderam o pastor, prenderam o governador, prenderam quase todo mundo lá. Tudo cidadão de bem. Tudo cidadão de bem. Mas aí, eu quero que tu comente sobre essa questão, mas nós temos uma complexidade ainda. E agora vamos focar no governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o cara é um pilantra, o cara é um vagabundo. O cara se elegeu na onda Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. O cara não vale nada. Mas ele foi afastado no canetaço lá, né? Nós não estamos aí, digamos que arreganhando o judiciário mais ainda, né? Isto é, tu não tem direito de defesa, nada, sai, deu e acabou e vai embora. Dá uma comentar sobre isso. E tem mais coisas também, né, Antônio? Eu acho que, de fato, né? Eu acho que as provas que vêm se levantando hoje contra o governador do Rio de Janeiro, elas são suficientes, né, para muita coisa, para seu impeachment, para o seu possível afastamento, por que não? Mas é aquilo que a gente falou, né? Tem que ter ritos. Os ritos processuais, eles devem ser minimamente, né, estabelecidos e respeitados, né? Até porque é o seguinte, para não ter utilização política desses mecanismos. Por exemplo, né, esse final de semana, o vice-governador do Rio de Janeiro, que também está sendo investigado, né, por boa parte também desses crimes, ele é um cara muito ligado à família Bolsonaro. E já esteve este final de semana em Brasília, reunido com o clã Bolsonaro para estabelecer estratégias, visto que, cabe lembrar, que ainda esse ano o governo do Rio de Janeiro, e agora, no caso, o vice-governador, vai nomear um novo procurador-geral do Estado. Desculpa, o novo procurador-geral lá do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é responsável pelas investigações que mais dão dor de cabeça na família Bolsonaro. E aqui, convenhamos, tu acha que isso já não está prontinho? Qual tu acha que vai ser, né, os próximos passos? Óbvio que o vice-governador vai indicar, né, um novo coordenador lá do Ministério Público do Rio, alinhado à família Bolsonaro. Não tenha dúvida nenhuma disso, Antônio. Não tenha dúvida nenhuma. Então não adianta também, claro, a gente tem que comemorar que um corrupto, que um fascista, né, que um assassino, porque é isso, né, um governador que comemora, né, que fica lá mirando com rifle na cabeça, né, dos moradores das favelas, isso aí é um genocídio, né? Temos que comemorar, sim, camarada que nem esse sai fora. Agora, um cidadão como esse sai fora. Agora, temos que também entender que isso faz parte do jogo do clã Bolsonaro para barrar as investigações contra a sua família no Rio de Janeiro. Porque as principais investigações, os principais avanços contra a corrupção da milícia bolsonarista, da milícia, né, envolvida com a família, está dentro do Ministério Público do Rio. Então, provavelmente, infelizmente, vamos ter aí novidades no próximo período, onde o novo procurador do Estado geral provavelmente vai ser ligado à família Bolsonaro, né? Então, é um pouco de tudo isso, Antônio. E o pastor Everaldo é isso, né? Isso aí está muito claro, essa gentalha, esses cidadãos aí que usam a fé, né, alheia do povo para ganhar dinheiro, para enriquecer, né, para levantar fortunas, onde ali não tem nada de religião. Aquilo ali é tudo quadrilha, é tudo organização criminosa para tirar dinheiro do povo, da fé do povo, né? E tomara que comece agora pelo pastor Everaldo e comece a seguir, né? E comece a pegar os demais também, né? E aí vamos chegar em muita gente graúda aí, de várias outras igrejas que a gente sabe muito bem aqui, nomear um por um, né? Quem é que há muitos e muitos e muitos anos tira dinheiro da fé alheia aí do povo, né? Sem dúvida nenhuma. O Incha dando comentado aqui conosco que vivemos em um país com muita riqueza, tanto natural quanto cultural. Não merecemos esse governo que não valoriza o povo. Mas, enfim, né, Índio, a questão das riquezas naturais, infelizmente, os gringos vêm aqui para levar na mão grande, né?
Não tem luta e não tem resistência, infelizmente. Mas bem, agora nós temos a questão da pastora agora, para nós encerrar nossa live, né? Não foi uma semana muito boa para esses picaretas. Que tem um nome maravilhoso, né? Flor de Lis. Olha que nome lindo, que nome angelical. Um nome praticamente divino esse, Flor de Lis. Olha que lindo o nome dela, né? E aí, o que essa Flor de Lis, ela tem assim, antes de nós entrar no tema principal, né? Ela tem foto só com pessoas de bem, Diogo. Ela tem foto com o Bolsonaro, tem foto com o Moura, tem foto com os filhos do Bolsonaro, ela tem foto com os pastores, tudo lá, né? Ela só tem foto com pessoas de bem. Então, essa pastora, ela está agora sendo acusada, e as provas, pelo que tem aparecido aí na mídia, aí, são provas contundentes que foi ela que matou o marido. Mas eu quero que tu comente, Diogo, não apenas na questão política, mas na questão moral. Porque esse governo, ele se apropria e cria uma moral, que no popular nós chamamos a moral de cueca, né? E cria aquela moral, mas eles não cumprem nada disso. E eu vendo uns vídeos dela, era coisa tipo assim, é porque Jesus vai te salvar e não sei o quê, e nós vamos destruir o demônio, o raio que o parta, falando para milhares de pessoas. Pois bem, ela é acusada de ter matado o marido, só que, e é isso que eu quero que tu comente, só que o que não foi dado ênfase foi que o marido dela era filho adotivo dela. A pastora cristã, cidadã de bem, casou com o filho, transava com o filho, obviamente, que em casa transa, né? Mas com o filho adotivo, e isso não teve nenhum escândalo. Normal, casar com um filho adotivo, isso é normal, isso acontece aí nas famílias de bem. E aí eu pergunto, cadê os evangélicos que não se revoltaram? Eu não vi postagem de nenhum evangélico lá indo na casa dela, querendo jogar pedra na casa. Não teve nada disso. Dá uma comentada sobre essa falsa moral aí dos cristãos de bem bolsonarista. Não, e a tal Flor de Lis, ela não casou apenas com o Anderson, que no caso, que é isso, né? Como tu disse, ele iniciou como filho adotivo, né? Então ela adotou ele lá atrás, há anos e anos atrás. Aí depois ele virou genro dela, porque ele foi um tempo namorado de uma das filhas biológicas da Flor de Lis, ou no caso, ele namorou a própria irmã. E, ao mesmo tempo, daí deixou de ser filho adotivo dela para namorar com a filha biológica. É uma confusão, mas deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. E aí ele virou genro dela. Aí depois a tal Flor de Lis, a pastora Flor de Lis, roubou o marido da filha biológica e acabou daí casando, né, virando esposo dela. Então o Anderson, ele foi filho, foi genro e depois, por último, agora marido. Né? Então, uma confusão, e assim, Antônio, quanto mais o Ministério Público, quanto mais a Polícia Civil investiga, a situação fica pior para esse clã, para essa quadrilha formada pela Flor de Lis, porque começam a aparecer depoimentos e relatos dos demais filhos, dos demais envolvidos nessa família, de rituais, entendeu? De filhos que eram adotados, aí passavam por um período de limpeza da alma e trancafiados num quarto, só se alimentando com um tipo de comida, e aí a tal Flor de Lis entrava nesse quarto para manter relações sexuais com esses, né, homens e mulheres. Cara, é loucura. Né? Os depoimentos do pessoal que está começando a sair aí na imprensa e tal, é chocante, né? Doentio, né? Então, assim, é mais uma situação, Antônio, e aqui a gente poderia aqui listar várias outras situações, né, Antônio, que há anos e há décadas, né, figuras como Flor de Lis, como lá da Record, lá da Universal, o Edir Macedo, né, o enriquecimento, assim, que a gente não sabe de onde é que vem tanta riqueza, tanto dinheiro, né,
com esses pastores aí da Universal, aquele Valdomiro Santiago, aquele outro R.R. Soares, o próprio Malafaia, né? Fortunas. Eu achava que essas pessoas só tinham o seu salário, né, para conduzir a igreja e tal, mas ficam milionários. Como é que ficam milionários? Eu não entendo, né? Mas enfim, aí tem a justiça para ir atrás. Mas é isso, né? Os depoimentos são alucinógenos. Mas é isso, Antônio, é como tu falou, esses caras se apropriaram dessa pauta, né? Se apropriaram e se autodenominam, se apropriaram da bandeira do Brasil, né? E do patriotismo, e estão aí entregando todas as nossas reservas, as nossas riquezas, né? Se apropriaram do nome, né? Do que a gente brinca, do cidadão de bem, e não tem cidadão de bem nenhum aí. É tudo picareta, quem não é assassino é contraventor, quem não é contraventor é pedófilo, quem não é pedófilo é machista e bate na mulher. E, cara, é antítese. Eles se apropriaram do cidadão de bem, mas eles são a antítese do cidadão de bem, né? Então, assim, é uma vergonha o que acontece no Brasil. Por isso que eu digo, espero que as pessoas estejam, né, se alertando, né, acordando, né, para isso que vem acontecendo no nosso país, né, e já nessas eleições comecem quando escutar o nome de Deus na boca de político, quando escutar sair o tal cidadão de bem da boca de político, cara, começa, já vai te afastando, porque a picaretagem tá perto. Ele deve fazer parte desse time aí. Se nessas eleições o cara vier com esse papinho, a primeira coisa que nós temos que pensar, Diogo, é Pastor Everaldo, Flor de Lis, Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro. Nós temos que pensar nessa vagabundagem. Então, se o cara chega numa eleição se apresentando como representante de Deus, de Jesus, é desse time aí. É desse time, tá? Então, esta foi a nossa live aí, uma live boa aí na semana, e semana que vem a gente volta aí, e convidando aí os amigos a curtir a nossa página, e também já estamos agora no YouTube. Depois da live botamos lá no YouTube para os nossos amigos aí entrar lá e se inscrever no canal também. Diogo, era isso. Bom final de semana ainda, né? Umas horinhas que ainda resta. E bom começo de semana e até a semana que vem. Valeu, Antônio. Obrigado pelo mais, né, essa oportunidade. Boa noite a todos e a todas que nos acompanharam, né? Mais uma semana aí, vamos se proteger, vamos se cuidar, né? Quem não precisar sair, né, fique em casa. Quem tiver que sair, se proteja, porque infelizmente, né, já passamos a barreira dos 120 mil, né, mortos no nosso país e quase 4 milhões de infectados. Então, mais do que nunca, precisamos estar alertas. Boa semana a todos e a todas. Valeu, Diogo. Até. Valeu, Antônio. Obrigado.